Oi amores, tudo bom com vocês? Então, voltei com um novo tutorial de automaquiagem, dessa vez make outono-inverno. Essa make tem esses tons que lembram muito as duas estações, um pouquinho de vinho, dourado, cobre. Mas olha só, antes de seguir aí com o nosso tutorial, vou pedir para você dar uma pausa e deixar o teu like. Depois a gente continua. Depois da vinheta, hein? Bora lá? Vou começar essa maquiagem aplicando uma sombra laranjinha. Essa daí é a The Bronze Palette da Kylie Jenner, tem esse tom bem laranjinha. Vou usar esse laranjinha para fazer uma base para o esfumado do meu côncavo. Então vou começar com esse laranja, movimentos de vai e vem ali no côncavo. Faço o movimento de bolinha no cantinho externo para ficar aquele esfumado mais arredondado, não tão gateado, né? Se eu quisesse ele gateado, se você quiser, aliás, ele gateado, pode puxar um pouquinho mais esse pincel para fora. Não é o caso aqui, eu prefiro ele mais arredondado, então ali no cantinho externo eu faço um movimento de bolinha, como se eu estivesse desenhando uma bolinha mesmo. Eu falo isso, explico sempre isso nos meus tutoriais, e aqui no canal tem um vídeo de como esfumar a sombra bem detalhado falando sobre isso. Eu vou fazendo esse esfumado laranja em camadas. Repara que eu apliquei a primeira camada com movimentos de vai e vem de bolinha. Depois eu boto mais um pouquinho de sombra no pincel e refaço esse esfumado só ali no meu côncavo. Novamente com movimentos de vai e vem e também de bolinha. Em princípio, gente, ele vai ficar assim, essa cor bem carnaval, digamos, né? Bem viva, mas não tem problema não, que a gente vai trabalhar com esfumados em camadas, criando profundidade, e aí isso vai se transformar completamente, vocês vão ver. Continua aqui no vídeo que vocês vão ver isso, tá bom? Agora repara que quando a gente faz esse esfumado, ele fica bem marcado. Para tirar essa marcação, eu pego um pincel bem fofinho de novo, pincel de esfumar, e vou passando ele na borda do meu esfumado laranja. O que vai acontecer? Eu vou diluindo essa cor que antes estava bem marcada e o esfumado vai ficando bem mais bonito, olha só. Agora eu vou pegar uma outra paleta, essa daí é a The Meet Matte Palette, que é inspirada naquela paleta com o mesmo nome da The Balm, essa minha da Ásia. Troquei o pincel também, peguei um pincel caneta e vou aplicando a sombrinha vinho meio rosada no meu côncavo. Para identificar onde está o meu côncavo, eu afundo o pincel. Onde o pincel afunda no olho, com cuidado, é claro, não vai, pelo amor de Deus, enfiar esse pincel no olho, tá bom? É só para você colocar de levinho. Afundou o pincel, é ali o teu côncavo, é ali que você vai colocar a sombra que eu tô mostrando agora. Isso vai começar a criar uma profundidade no teu olhar. Movimentos de vai e vem, sempre marcando o côncavo. Aqui no canal tem um outro vídeo ensinando como encontrar e como marcar o teu côncavo com sombra. Eu indico demais esses dois vídeos, tanto o de esfumar a sombra quanto o de marcar o côncavo, principalmente para quem está começando a se maquiar agora. A sombra novamente ficou marcadinha, ó. Então eu pego o pincel fofinho com um pouquinho só da sombra laranja e vou diluindo esse tom rosado, esse tom vinho rosado, mesclando os dois tons aí no côncavo. Essa fase é muito importante para criar a tal da profundidade do olhar que eu sempre falo quando a gente está fazendo esfumado. Eu sempre comento isso aqui nos vídeos no canal. Movimento de bolinha no cantinho externo, movimento de vai e vem, olha só como é que vai ficando uma cor muito mais bonita. E onde você encontrar a marcação, vai lá com o pincel e vai tirando ela. Peguei de novo a paleta agora num tom de vinho um pouquinho mais escuro, menos rosado. Volto com o pincel caneta e vou marcar de novo o meu côncavo. Vou jogar por cima do tom que estava lá, escurecendo, deixando o meu côncavo mais escurinho para criar profundidade.
movimentos de vai e vem, faço um pouquinho de movimento de bolinha ali no cantinho externo também. E depois, é claro, a gente precisa esfumar esse tom que a gente colocou aí para tirar a marcação, tá? A ideia, gente, nesse caso, é que você deixe o côncavo marcado, um pouquinho mais escuro. O que eu quero dizer de marcado? É deixar ele mais escurinho para criar profundidade, mas não deixar a sombra marcada. Por isso é que a gente entra de novo com um pincel fofinho e tira a marcação da sombra, olha só. Sempre repetindo os mesmos movimentos. Vai e vem na extensão do côncavo e bolinha, como se estivesse desenhando uma bolinha com o pincel no cantinho externo. Essa maquiagem, ela é fácil de fazer, ela só é um pouco trabalhosa nessa questão aí do esfumado, porque como a gente está trabalhando com camadas de tons, né, criando profundidade, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil. Agora eu vou pegar uma sombra preta, pretinha, de novo com o pincel caneta, e nesse caso, muita calma, a sombra preta mancha muito, então na hora de aplicar, a gente tem que aplicar bem pouquinho, de levinho. Eu vou encostando o pincel, passando devagarinho aí nesse meu cantinho externo, puxando na diagonal um pouquinho e já esfumando. Sempre levando esse tom mais escuro para o cantinho externo, a gente também ajuda a dar profundidade ao olhar. Depois a gente vai misturando um pouquinho esse preto no vinho, para deixar bem acentuada essa marcação do olhar. Passou a sombra, vai fazer o quê? Vai diluir para não ficar sombra marcada na nossa maquiagem. Pego o pincel e novamente vou esfumar esse tom que eu consegui, um tom de vinho mais escuro. Não é para ficar preto, gente, não é para ficar, perdão, manchado, é para esfumar, para dar profundidade. É por isso que a gente trabalha tanto com pincel fofinho. Se você não tem ainda o pincel de esfumar fofinho, você precisa ter, porque ele é essencial na hora de fazer maquiagens esfumadas. E aí esfuma mesmo, tá? Não tem problema pegar ali na pálpebra, não. Na pálpebra móvel, porque a gente vai limpar essa pálpebra depois, vocês vão ver, para entrar com a outra cor. Vai esfumando, o negócio é esfumar. Não satisfeita, né? Eu voltei para aquele outro pincel, ó, para dar mais uma diluída ali no finalzinho do esfumado em direção à sobrancelha, ó. Fica bem diluidinho, gente. Peguei um pouquinho mais de sombra preta, mudei o pincel novamente, esse pincel é um pincel aplicador de sombra, e vou passar a sombra preta sempre com moderação, fazendo um movimento na diagonal, puxando do cantinho externo para mais ou menos a metade do meu olhar, mas puxando para baixo, tá bom, gente? Não é para o meio da pálpebra, não. É bem como eu mostrei no vídeo. Voltei com o pincel para dar mais uma diluída, gente. Quanto mais você esfumar o seu esfumado, mais bonito ele vai ficar. Olha só. Agora eu vou limpar a minha pálpebra. Peguei um pouquinho de corretivo, um pincel língua de gato e vou aplicando aí do cantinho interno até mais ou menos o centro da minha pálpebra, sem pegar essa área aí que eu apliquei a sombra preta na diagonal, tá bom? Aí o vídeo, gente, cortou, eu perdi uma parte do vídeo, mas eu coloquei, ó, tá vendo? Dois tons de sombra, uma douradinha bem clarinha, uma outra dourada um pouco mais cobre, na parte da minha pálpebra móvel. Depois eu misturei essas duas sombras aí, os dois tons de vinho da paleta da Meet Matte, e apliquei na linha d'água. Faz uma sujeira, gente, eu nem fiz a pele, justamente por conta dessa sujeira que faz. Não se estressa, relaxa, é só limpar com corretivo e tudo bem. Segue esfumando a linha d'água, tá bom? Pode aplicar também, se você quiser, um lápis vinho, pode ser inclusive lápis labial, e depois esfumar com a sombra, não tem problema nenhum. Fiz um delineado gatinho bem tradicional mesmo, usei o clau preto da Catril para isso. Se você quiser, você também pode usar delineador líquido, delineador gel,
fica por tua conta. A diferença aí é que eu dei uma borradinha com esse delineador, digamos assim, com o Claw, aí também na minha linha d'água e na área dos cílios inferiores para deixar o olhar mais impactante, sabe? Eu gosto desse olhar, uma coisa meio indiana, meio árabe, misteriosa, então eu sempre faço isso, que acho que quando a gente está trabalhando com o olhão faz toda a diferença. Esfuma mais um pouquinho e depois limpa com corretivo, principalmente ali, ó, no rabinho do gatinho, que é para ele ficar bem certinho. Falo disso num outro vídeo de delineado aqui no canal. Finalizei com máscara para cílios e também cílios postiços. E pronto, gente, a maquiagem do olho tá aí, ó. Prontinha a maquiagem outono e inverno. Você mesma vai fazer e vai sair por aí arrasando, dizendo: gostou? Fui eu que fiz, beijinho no ombro, né? Não tem mistério, gente, como eu falei. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Só seguir o passo a passo. Leva o celular com esse vídeo pro banheiro, pra frente do espelho, pra penteadeira, enfim. Finalizei a maquiagem de uma forma geral com um batonzinho bem neutro, bem nude, que esse daí da Vult, a linha líquida, número 2. Pele iluminada, bem marcada e pronto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de dar o like de vocês e também de me seguir aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ah, e não deixa de dar sugestão dos vídeos que vocês querem encontrar aqui no canal, tá certo?